Olá, meus amados, paz seja convosco. Uma vez mais quero te convidar para dar alguns passos comigo na meditação da Palavra de Deus. Assuntos estes que nós estudamos na nossa escola bíblica dominical durante este terceiro trimestre e que tem sido muito enriquecedor e servindo de alerta também para todos nós. Estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, representada por várias sutilezas que Satanás tem utilizado nestes últimos dias, estes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo para buscar o seu povo. Então, eu gostaria que você que me assiste, que gosta e se gostar desse vídeo naturalmente, compartilhe com mais alguém para que também o nosso canal no YouTube e também no Facebook seja uma bênção para muitas pessoas. É o meu desejo realmente de coração. Que Deus abençoe sua vida e através de você podemos alcançar outros também com o ensino da palavra do nosso Deus. Hoje então, repetindo lição 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã dentro desse trimestre que fala dos vários ataques do inimigo contra a Igreja de Cristo, contra a estrutura da Igreja de Cristo. E para falar de mordomia, nós teríamos muitos textos na Palavra de Deus, mas vamos ler um que nos é sugerido, que está em Gênesis capítulo 14 e versículo 17 ao 20, que diz assim: Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, era o nome de um dos reis que haviam atacado Sodoma, Gomorra, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, diz o verso 18, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, Abrão, ele ainda era Abrão, depois o seu nome será mudado a partir aí do capítulo 17 de Gênesis. Abrão, seja bendito, abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo deu-lhe Abraão o dízimo. Muito bem, aqui está o texto na versão atualizada de Almeida. Na corrigida, nós lemos assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Altíssimo, que é a expressão hebraica El Elyon, significa exatamente isso, Altíssimo com adjetivo absoluto, superlativo absoluto, aliás, né? Altíssimo, não existe mais ninguém mais alto do que ele é o maior, é o nosso Deus, El Elyon. Abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo. Então, neste texto, nós vamos ver o encontro destes reis, do rei de Sodoma, do rei de Salém e do patriarca Abraão, ou melhor, Abrão. Seu nome será mudado depois. Abrão. De onde ele está vindo? Está voltando de um ataque contra contra 4 reis que invadiram Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, a região da Campina do Jordão, próximo ao Mar Morto, aquilo que conhecemos hoje como Mar Morto, que naquela época era uma campina bonita, tanto é que atraiu Ló para aquela região, como você deve conhecer a história. Muito bem, esse Ló, sobrinho de Abraão, que desceu para aquelas campinas lindas, teve realmente uma vida próspera, mas chegou um dia que os inimigos, esses 4 reis inimigos, invadiram a região e levaram muita gente cativa, inclusive Ló, um seu conhecido, alguém, não sei se um servo seu, escapou do cativeiro e voltou, subiu a colina, foi até Manre, onde o Abraão estava morando, residindo na tenda, avisou Abraão que o seu sobrinho havia sido levado. Então ele armou 318 soldados, não eram soldados, não, eram funcionários, eram seus servos, mas eram preparados de alguma forma para a guerra também. Preparou eles para a batalha e fez aliança com mais 3 amigos da região e foram ao encalço daqueles reis invasores. Eles caminharam, meus amados, caminharam mesmo, não tinham veículos não. No máximo lombo de animais ou carroças ou carros puxados por animais. Mais de 200 quilômetros de distância de ida
encontraram o exército dos inimigos descansando, comemorando, bebendo, certamente, e então Abraão, liderando aquele pequeno grupo de gente, invadiu a área, o acampamento daqueles inimigos, os venceu, tomou todos os despojos e as pessoas que eles haviam capturados estão voltando dessa região. Quando estavam passando nas imediações de Jerusalém, aqui fala do Vale de Savé, e também identifica esse Vale de Savé como Vale do Rei. Historiadores dizem que este Vale do Rei, ou Vale de Savé, seria o Vale do Cedron, que é mencionado mais adiante, nas proximidades, região leste lá da cidade de Jerusalém. Faz sentido porque o rei de Salém estava ali nas proximidades e saiu ao encontro de Abraão. Abraão e o rei de Salém, possivelmente o Melquisedeque, que aparece pela primeira vez aqui na narrativa, certamente eram conhecidos, eles serviam o mesmo Deus Altíssimo. Então, o Melquisedeque, diz o verso 18, saiu ao encontro deles, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Há quem veja aqui pão e vinho como a primeira ceia mencionada, mas não tem nada a ver, isso é forçar a narrativa. Não, apenas o fato de que pão e vinho era a base da alimentação, especialmente para quem estava em campanha militares. Então ele trouxe suprimentos, vamos dizer assim, para os soldados, para celebrar também a vitória do seu, vamos dizer assim, irmão de fé, porque o Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e o Abraão servia ao Deus Altíssimo, temia a ele, foi chamado por ele, como a gente sabe da história toda de Abraão. Mas isso também sobressai o fato de que eles se conheciam, de alguma forma, sabiam que serviam o mesmo Deus. E Abraão reconhece isso, inclusive entregando a ele o dízimo, como vem na sequência. Esse Melquisedeque é uma figura enigmática na Bíblia, porque não temos registrado de onde ele veio, apenas diz que ele era rei de Salém, mas não sabemos se era mesmo dali, se o pai e a mãe dele, de onde eram. Não há registro algum, diz a Bíblia Sagrada. Mas isso não quer dizer que ele era um anjo ou que era uma pré-encarnação de Cristo, como alguns já entenderam. Entendo ser um rei realmente natural. É tomado, sim, lá no Salmo 110, verso 4, e também no Hebreus capítulo 7, como um dos tipos de Jesus Cristo, do Messias, com certeza por conta de que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, 600 anos mais ou menos antes da promulgação da lei, da escolha de Levi como a tribo sacerdotal em Israel, e não faz parte, evidentemente, da tribo de Levi. É um outro sacerdote, como explica o autor da carta aos Hebreus, um sacerdócio que ele chama de eterno, por conta de não ter registro de genealogias, porque todos os sacerdotes e o sacerdócio levítico foi temporário, e o sacerdote, para ser sacerdote no sistema levítico, precisava provar que era realmente descendente de Levi por Coate, porque Levi teve 3 filhos e não eram os 3 filhos que produziam, ou melhor, que forneciam sacerdotes, certo? Teve o Gerson, o Coate e o Merari, mas somente através do Coate é que haviam os sacerdotes, que era hereditário naturalmente. Tá, amados? Então esse Melquisedeque não tem nada a ver com o sacerdócio levítico e, portanto, a história enigmática realmente desse personagem. O fato é que ele é identificado como o sacerdote do Deus Altíssimo, veio para celebrar com Abraão e atribuiu a vitória de Abraão ao Deus Altíssimo, ou seja, literalmente ele diz assim: seja bendito o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos, está falando diretamente com Abraão, Abrão. O Altíssimo entregou os teus inimigos nas tuas mãos, ó Abrão. Então, Abraão, agradecido, aleluia, pela vitória, pelo reconhecimento, pela presença do representante espiritual do Deus Altíssimo, que era o Melquisedeque, deu-lhe o dízimo, aleluia. E por que lermos um texto tão antigo como este para falar de mordomia cristã? É por conta dos ataques que tem sofrido já há muitos anos a prática do dízimo, por exemplo, na igreja cristã, da Nova Aliança, porque há aqueles que dizem que o dízimo não deve ser praticado na igreja porque era uma coisa da lei. Mas, meu querido, o Abraão viveu pelo menos há 600 e poucos anos
antes da promulgação da lei. Para vocês terem uma ideia, Abraão desceu para Canaã, segundo os cronologistas bíblicos, no ano 2091 antes de Cristo. A lei só foi promulgada em 1445 no Monte Sinai. Foi quando então foi instituída a lei. Dentro dos preceitos da lei estava então inserido a prática do dízimo para a sustentação da obra de Deus e de toda a tribo de Levi, conforme exaustivamente a Bíblia do Antigo Testamento nos ensina. Tá certo, meus amados? Então o princípio está aí. É lembrado então desse texto tomado como base para o nosso estudo por conta dessa realidade. Então vamos falar de mordomia, estamos tratando de administração. É evidente que quando o João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia dos originais para o português, lá em 1681, mais ou menos, a palavra administração ou administrador ainda não existia no vocabulário português. Então, o termo que se expressava melhor era mordomo mesmo. Por esse motivo, nós vamos encontrar em Lucas 12, naquela parábola das minas e tal, do administrador infiel, o termo mordomo. Nas Bíblias mais antigas, nas mais recentes versões, já foi atualizado para administrador. E o que é, então, um mordomo? É o chefe dos criados de uma casa grande. Mordomo, mor, é grande, isso derivado do latim, e domo é a casa. Então é o chefe maior, repetindo, o chefe dos criados de uma grande casa, de uma fazenda, de uma instância. Ele administra todo o estabelecimento, seja ele comercial ou residencial. Aquele que trata dos negócios de uma irmandade ou confraria e administra seus bens. Por dedução, então, e por conceituação, mordomo é alguém que cuida dos bens que não é dele, é dos outros, melhor, são bens que pertencem a outros. E quando nós aplicamos este conceito para a mordomia cristã ou espiritual, precisamos entender que tudo o que temos, viremos a ter, ou mesmo aquilo que somos, tudo pertence a Deus, conforme lemos no Salmo 24 e também em Atos 17 e 24. Ali está inserido, por exemplo, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o Paulo reconhecendo isso também, lá em Atos, no capítulo 17 e o versículo 24, discursando lá em Atenas, ele basicamente, meus amados, diz as mesmas coisas, a mesma coisa com palavras naturalmente diferentes. Diz lá: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Foi ele que fez, ele é o possuidor, por direito de criação, por direito de criação. Portanto, ele é o dono de todas as coisas, como também diz o salmista, repetindo no Salmo 24. Por isso, amados, quando nos vem alguma coisa à mão para fazer, para administrar, significa que eu estou trabalhando com coisas que não me pertencem, pertencem exclusivamente a Deus, certo? A nossa revista, nosso estudo da Escola Dominical, dividiu este assunto da mordomia em três partes, em três tópicos. O primeiro, conhecendo o Evangelho da barganha. Por quê? Aliás, o que é barganha? É negociata, toma lá, dá cá. Então tem pessoas que ainda acreditam que dizimar ou ofertar é como comprar bênçãos. E alguns líderes deixam transparecer essa ideia, ainda que não digam com todas as letras, deixam transparecer isso, né? Dê que você receberá de volta, uma medida recalcada, citando lá Lucas 6,38, exaustivamente, até fora totalmente de contexto também. Então, meus amados, explora-se isso demasiadamente. Dentro desse evangelho da barganha, que na verdade é outro evangelho, conforme Gálatas, Paulo escreveu lá no capítulo 6 de Gálatas, é o evangelho que faz com que os dízimos e ofertas sejam uma espécie de moeda de troca.
em que você deposita e recebe depois com dividendos e com todas as correções e muito mais do que depositou. É bem verdade que Deus sim abençoa e se compromete a abençoar tanto o dizimista do Antigo Testamento como o contribuinte do Novo Testamento. Isso pode ser visto, por exemplo, em 2 Coríntios 9, versos 13, 14, aliás, a partir do verso 6 lá, você vai encontrar sim que Deus vai recompensar, mas não diz que é aqui na terra, diz que redundará em justiça, em graça, em bênção, mas pode ser inclusive no céu e não aqui. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido por pessoas que intencionalmente fazem ou então de forma ignorante erram na comunicação, no entendimento e na transmissão destes ensinos. O que uma doutrina genuinamente bíblica é, né? Por exemplo, a mordomia cristã ou a prática do dízimo, das contribuições, tem se tornado uma moeda de troca. É o que Pedro diz em 2 Pedro capítulo 2 e o versículo 3, onde ele diz que nos últimos tempos, falando desses últimos tempos proféticos que nós vivemos, ele diz que o povo, que muitos, estariam realmente comercializando a fé. Literalmente, ele diz o seguinte, capítulo 2 da segunda carta e verso 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo também é lavrado já há algum tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Mas a primeira frase diz que por avareza fariam de vós, dos crentes, portanto, negócio. Está acontecendo isso, você sabe hoje em dia. Dízimos e ofertas como práticas legalistas. Também o entendimento errado desse evangelho da barganha ou evangelho da prosperidade. Procura passar a ideia de que você está vivendo numa situação em que é obrigado a contribuir. E daí as campanhas absurdas que se fazem nesses movimentos, especialmente neopentecostais. E muita gente inocente, eu já vi, já conheci e já até aconselhei pessoas que estavam escravizadas a esse sistema em que são obrigadas a contribuir através de um envelope, de uma campanha ou mesmo do dízimo. Outro efeito, então, colateral desse evangelho da barganha é o legalismo. O que é o legalismo? É quando se impõe alguma coisa para que a pessoa faça em troca de possivelmente receber alguma bênção depois. Isso quer dizer que se torna a prática do dízimo algo meritório, ou seja, contribua que você vai merecer a bênção de Deus. É a moeda de troca, ou seja, o evangelho da barganha. Deus nos livre de tudo isto. Mesmo hoje, apesar de não encontrarmos no Novo Testamento um texto que seja diretivamente orientando quanto à prática do dízimo, Jesus não condenou a prática do dízimo, porque o povo certamente era dizimista e não precisava orientação a respeito disso. Mateus 23, 23, nós lemos lá a respeito de Jesus, pelo menos reconhecendo que aqueles judeus, porque alguns irão dizer, não, aquilo não foi dito para a igreja, foi dito para os judeus, para os fariseus que eram judeus, praticantes da lei ainda. Mas Jesus está reconhecendo que a prática do dízimo era real. Eles praticavam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, as hortaliças todas, e estavam esquecendo a parte principal da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Diz lá em Mateus 23 e verso 23. É a única passagem, depois repetida também em Lucas, a respeito desta situação do dízimo. Das epístolas também não temos, epístolas paulinas ou em qualquer uma delas, orientações especificamente sobre dízimo. Temos muitas orientações sobre contribuições em geral que, na verdade, nos aclara a ideia de que o crente precisa ser realmente contribuinte de forma sistemática para suprir as necessidades da igreja de forma geral, tanto lá no primeiro século, quanto muito mais hoje ainda, no tempo complicado que nós hoje vivemos por conta de tantas lutas e provas e apertos por que passa a sociedade, tanto os crentes quanto os de fora. Gálatas, por exemplo, capítulo 6, vai nos dizer que nós precisamos tratar dos domésticos da fé primeiro, mas não descuidar de todos os demais também, na questão social. E aí vem, então, a mordomia
mordomia verdadeira. O tópico 2 da lição fala do dízimo, propriamente dito, a doutrina bíblica do dízimo que tem sido atacada, como dissemos. Bom, era uma prática da lei, é uma dos argumentos que eles utilizam, mas já dissemos que Abraão, o primeiro homem, aliás, a primeira vez que aparece a palavra dízimo e a palavra sacerdote na Bíblia Sagrada é aqui em Gênesis 14, que é o nosso texto que nós lemos no início aqui. É o Melquisedeque, primeiro sacerdote, e o dízimo é o Abraão que está entregando. Não está claro em outras etapas, em outros momentos da vida de Abraão, se ele era um fiel dizimista, como a gente costuma dizer, mas pelo menos nesse momento ele está entregando o dízimo de todos os despojos daquela guerra. Não sei de outras guerras, de outros momentos, não sei se ele era realmente contribuinte assíduo para o sacerdócio de Deus Altíssimo, porque a história antiga diz que era comum, não é? Era culturalmente admitido que as pessoas davam dízimo às divindades, aos deuses de então, ou então aos seus representantes. Quem eram os representantes dessas divindades? Eram os sacerdotes. E aqui o Abraão está reconhecendo que Melquisedeque é o representante legal do Altíssimo, do Deus Altíssimo, do El Elyon. Então entregou-lhe o dízimo. Mas por que foi tomado esse texto? É por conta de que um dos ataques contra o dízimo é dizer que ele era da lei, e provado está que Abraão viveu muitos séculos antes da lei, 600 anos pelo menos antes da promulgação da lei de Moisés. Portanto, esse argumento cai por terra nesse aspecto. Dizem ainda que o dízimo é como contribuição imposta. Há também aqueles, então, que dizem que não devolver o dízimo porque hoje ninguém é obrigado a fazer nada, que era uma prática imposta pela lei. Na verdade, sim, quando Deus então instituiu a lei a partir do Monte Sinai, lá pelo ano 1445, era obrigação realmente dos israelitas contribuir fielmente com os dízimos, periodicamente, não aleatoriamente ou de vez em quando apenas, mas periodicamente para a sustentação dos levitas, de uma tribo inteira, que Deus não lhes deu porção de terra em Canaã, na terra prometida, para que fossem sustentados pela nação exatamente através dos dízimos e das ofertas. Certo, meus amados? Quando Paulo lembrou a igreja de Corinto que era dever estar cuidando, estar cuidando, apesar do gerundismo, da igreja cuidar daqueles que trabalham, dos obreiros que trabalham na seara do Senhor, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Escreveu lá: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? E é o verso seguinte, o verso 14 diz: assim ordenou o Senhor hoje, nova aliança, que os que pregam o evangelho vivam do evangelho também. Outros textos que podem ser lidos nessa mesma direção, nesse mesmo entendimento, é 1 Timóteo 5, 17 e 18, onde Paulo vai dizer que digno é o obreiro do seu salário, bem como Jesus em Lucas 10, 7 também nos informa que o obreiro é digno do seu salário, Glória a Deus. Então, o princípio da contribuição está patente na Bíblia, apesar de não encontrarmos a palavra dízimo nos escritos de Paulo. O princípio da contribuição proporcional é visto em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, também em 1 Coríntios 16, verso 2. Contribuições de acordo com a prosperidade de cada um, periodicamente, portanto, também e de forma voluntária. A diferença é essa. No Antigo Testamento, sim, era uma obrigação, era uma imposição da parte de Deus. Tanto é verdade que no tempo do Malaquias, o profeta condena aqueles, Deus através do profeta, condena aqueles que estavam negligenciando a prática do dízimo, chamando-os inclusive de ladrões. Estão roubando a Deus, diz lá em Malaquias 3, 8 e 9.
roubando. E que temos te roubado? Perguntaram eles para o profeta. E o profeta diz, nos dízimos e ofertas, porque era para trazer fielmente ao templo para que houvesse mantimento, sustentação para a tribo que trabalhava na dinâmica do culto do Antigo Testamento. E eles não estavam fazendo, consequentemente roubando um direito que era daquela tribo sacerdotal, roubando indiretamente a Deus, que instituiu tal lei, quebrando este princípio. É verdade, mas nós não podemos aplicar este mesmo princípio e dizer que o dízimo hoje é obrigatório. Não é, é uma voluntariedade, é um ato de fé, é um ato sim de misericórdia também para com aqueles que necessitam, porque a igreja tem feito uma obra assistencial exatamente com base nas contribuições que entram para a igreja. E da própria assistência social da igreja é fundamentada na contribuição que os fiéis dão ao Senhor. Evidentemente, amados, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico, quando mencionou este texto aqui. E esse não era um princípio válido na nova aliança. Bom, se não era, por que ele fez essa menção? Então, o princípio da contribuição para a manutenção de obreiros é sim repetido no Novo Testamento com base no princípio. A única diferença, repetindo, é que não é hoje obrigatório, é voluntário. Ou ainda, nós não podemos atrelar a bênção de Deus ou a salvação, muito menos, a uma contribuição, a ser dizimista ou não ser, porque é voluntário. Na prática, todos nós sabemos que boa parcela dos membros das igrejas, de nossa igreja inclusive, não são dizimistas. Não podemos taxá-los de perdidos ou que estão perdendo a salvação. Absolutamente não. Não, porque não existe esse ensino. É a voluntariedade. Espera-se que cada servo de Deus fiel realmente entenda essa necessidade e faça isso com o coração e contribua. Quem sabe até mais do que com 10%. Alguns têm feito isto. Glória a Deus por isso e pela vida de todos eles, a vida abnegada. E aí a lição termina falando da mordomia bíblica do dízimo, tal como a Bíblia realmente ensina. Deus é o Criador. Esse é o primeiro princípio que rege toda a mordomia cristã. Reconhecer que Deus é o Criador. Mas não só o Criador, Ele provê, Ele é o provedor de todas as coisas, é também o sustentador de tudo. Mas aquilo que que Deus entregou para que nós fizéssemos, nós precisamos fazer nossa parte, nossa contribuição. Há coisas que Deus não pede licença para ninguém, não pede para ninguém fazer por Ele. Ele faz. São coisas próprias da sua soberania, da sua onipotência e da sua onisciência, etc. Mas há muitas outras ao plano humano, dentro do plano humano, no nível humano, que nós precisamos fazer. Tirar a pedra, por exemplo, lá do túmulo de Lázaro, era coisa para os circunstantes. Ressuscitar Lázaro é com Jesus, mas tirar a pedra era com eles, e eles tinham que fazer. Então, contribuir também. Deus é o Criador. Então, quando eu contribuo, quando eu sou dizimista, eu estou reconhecendo que tudo pertence a Deus, eu estou apenas devolvendo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor fez o mundo, disse Paulo, sendo Senhor do céu e da terra, portanto não precisa de coisas materiais para ser servido. É verdade, nossos dízimos e ofertas não é literalmente para Deus, Ele não precisa de coisas materiais, mas a igreja precisa, a comunidade dos salvos e até mesmo a sociedade tem sido abençoada com essa atitude generosa da parte dos servos de Deus. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as riquezas e todos nós, inclusive, pertence e provém de Deus. Quando entregamos alguma coisa, estamos devolvendo então a Deus. De novo, amados, conceito de obra de Deus, porque a gente fala de contribuir para a obra de Deus. Conceito de obra de Deus pode ser não tão bem entendida ou aceita por alguns, mas nós sempre entendemos que a igreja de Cristo está na terra para fazer a obra de Deus, que a igreja genuína de Jesus Cristo na terra é a parte presente do reino de Deus na terra. Então, contribuir na igreja é contribuir, sim, com a obra de Deus. Faça isso fielmente e Deus certamente te abençoará, porque há promessa, sim, não é barganha não, mas Deus promete ser fiel em ajudar, em abençoar também aqueles que contribuem. Lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir
riqueza. Está escrito em Deuteronômios 8:18, por exemplo. É Deus que nos dá força. Aleluia. Se nós temos saúde e condições, temos um salário, um emprego, algo que nos dá sustentação e podemos assistir e ajudar outros, é porque Deus nos deu essa condição. Então façamos uma boa administração de tudo isto para a glória dele. Aleluia. O homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Mordomo, então, é aquele que cuida, de forma geral, é o mordomo mor, aquele que cuida do domo, né? Da casa toda, dos bens de uma família, de um estabelecimento, conforme a definição de mordomo. Agora, despenseiro é aquele que cuida da despensa, onde estão guardados víveres para aquela casa, evidentemente. Pouca diferença existe, na Bíblia, aliás, não tem diferença. Na língua portuguesa, mordomo e despenseiro são duas figuras diferentes. Bom, esse fato, amados, o fato de que somos considerados despenseiros é realmente real na Bíblia Sagrada. Em Gênesis, por exemplo, 2:15, está escrito que Deus plantou um jardim e colocou o homem ali para cuidá-lo. Mas antes disso mesmo, antes de criar, no plano original da criação do homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e tem ele domínio. Quando Deus disse, tenha domínio sobre peixe do mar, aves do céu e animais da terra, ele estava dizendo que ele seja alguém que vai cuidar dos bens que nós estamos disponibilizando na natureza. Infelizmente, o homem não fez uma boa mordomia, como a gente sabe. E hoje vivemos essa realidade da depredação do planeta, degradação ambiental, por conta da falta de cuidados com a mordomia do planeta, por conta, né? Ou por falta da responsabilidade do próprio ser humano, que foi colocado aqui para cuidar do planeta. Ele põe na lista como sendo injustos, né, aqueles que não fazem ou que não praticam a justiça, os idólatras, os adultos que gastam, né, os seus bens com futilidades. Por exemplo, né? 1 Coríntios 6:9, ficarão fora do céu, são pecadores, etc. É pecado, então, gastar os bens que Deus nos deu. Lá em Isaías 55, há um clamor, né? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Gastar de forma debalde, inútil, improdutivo, nada útil para a sociedade ou para si mesmo. Isso faz o péssimo administrador. Que sejamos, com a graça de Deus e a sabedoria do céu, bons administradores, inclusive contribuindo com a obra do Senhor nosso Deus. A avareza não deve fazer parte da nossa vida porque é um pecado gravíssimo. Faz com que amemos o dinheiro, como diz Paulo em 1 Timóteo 6:10, que é a raiz de muitos males. Então, estejamos atentos a isso. A verdadeira mordomia é um antídoto realmente contra a avareza e contra este amor ao dinheiro. Deus te abençoe e que tenhamos a inteligência de Deus, a sabedoria do céu, para continuar fazendo uma boa mordomia de você mesmo, da sua saúde, da sua vida, dos bens que Deus te permitiu chegar às mãos. Como disse o Salomão, tudo que tiver às mãos para fazer, para administrar, faça isso conforme as tuas forças, ou seja, conforme tua inteligência, aquilo que o mesmo Deus te deu. Em nome de Jesus e até a próxima. Amém.